Olá pessoal, tudo bem? Passados 60 e poucas horas, quase 72 horas da divulgação da apuração pelo TSE do resultado das eleições no Brasil, eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governadores e presidente da República, chega a hora de nós fazermos aqui alguns comentários a respeito das eleições para presidente, cujos candidatos Lula e Bolsonaro foram ao segundo turno com 48% e 43% respectivamente, claro, fazendo aqui um arredondamento. Pessoal, o primeiro ponto que nós temos que mencionar é a respeito do fenômeno do bolsonarismo. Né? Muita gente das ciências sociais partiu da premissa errada de que a ascensão de Bolsonaro ao poder em 2018 decorria de uma conjuntura muito atípica e que aquelas eleições seriam eleições pontuais e que de agora em diante, especialmente após as eleições para prefeito de 2020, o bolsonarismo seria varrido do mapa junto com o Jair Bolsonaro. Erraram e erraram feio. Na verdade, o bolsonarismo está mais forte do que jamais esteve. Elegeu 8 governadores e colocou 2 no segundo turno. Elegeu uma penca de deputados, embora na Câmara dos Deputados a nossa composição assim brasileira ainda não é tão bolsonarista como é no Senado. No Senado nós temos uma verdadeira tropa de choque bolsonarista eleita agora, nessa composição que vai assumir em janeiro de 2023. E nas eleições presidenciais, a verdade é que Jair Bolsonaro teve um desempenho muito sólido, muito expressivo e muito além do que as pesquisas sugeriam e eu acredito até do que eles mesmos criam, em que pese vinham com as falácias de que se não tivesse 60% no primeiro turno, as urnas estariam fraudadas. Bem, primeiro ponto então, o bolsonarismo é um movimento sólido, orgânico e suprapartidário. De alguma forma, Jair Bolsonaro e seus filhos, seus aliados, criaram um movimento político no Brasil que se parece muito com um partido político, mas não é, onde as pessoas se uniformizam, as pessoas sentem catarse ao se pronunciarem pertencentes àquele movimento, acenam bandeiras e são movidas por sentimentos muito, muito fortes, muito engajadores, como pátria, família, liberdade, entre outros. O fato é que o bolsonarismo mostrou que ele veio para ficar, ele veio realmente para disputar como uma das maiores, se não a maior força política do país hoje. Agora, analisando apenas as eleições para presidente, do ponto de vista de Bolsonaro 43, Lula 48, nós temos que observar que, embora Bolsonaro esteja muito próximo de Lula, tenha uma diferença em milhões de votos, em torno de 6 milhões de votos, que não é impossível de reverter no universo de 150 milhões de eleitores, nós também não podemos desprezar a vantagem que o candidato Lula construiu. Lula, que ficou por tanto tempo num ocaso político, saiu do poder em 2010, depois conseguiu eleger Dilma e reeleger Dilma, mas já não integrava aquele grupo político que estava com Dilma no governo, e depois assiste o impeachment de Dilma e acaba sendo processado e preso pela Lava Jato para posteriormente ter essa condenação anulada. Lula certamente também teve um desempenho muito sólido. 48% é um desempenho avassalador. Na verdade, Lula e Bolsonaro, gostemos ou não de cada um deles, são candidatos extremamente populares e certamente entrarão para a história como dois dos líderes mais populares do Brasil no século XXI. Tanto é verdade, pessoal, e tamanha é a polarização que um causa em relação ao outro, que se nós observarmos e compararmos com as eleições anteriores no Brasil, desde 89, não tivemos candidatos intermediários. O centro, ou os candidatos mesmo mais à direita ou mais à esquerda, desintegraram, foram completamente desidratados e transformados em nanicos. Tanto é verdade
que Simone Tebet teve apenas 4%, Ciro Gomes 3%, e os outros juntos, né, Soraya Tronic e Ávila e etc., tiveram 1% mais ou menos em números arredondados. Isso significa o quê? Vamos lá. Bolsonaro pode vencer? Claro que pode vencer. Bolsonaro está muito bem colocado. Bolsonaro vai ter apoio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do governador do Rio de Janeiro, Castro, do atual governador Rodrigo Garcia em São Paulo, vai ter apoio de vários senadores e de vários deputados já eleitos ao longo do Brasil. Porém, Bolsonaro tem pouca margem de manobra e nós não podemos deixar de analisar isso. Dificilmente, numa eleição tão polarizada, Lula vai conseguir roubar votos de Bolsonaro e Bolsonaro vai conseguir votos de Lula. Pode acontecer? Claro, alguns casos acontecerá, mas isso é a minoria. Ambos têm uma rejeição muito elevada. Bolsonaro em torno de 55%, Lula 40%. Isso significa que ambos terão que coletar votos dos outros candidatos. Levando em conta que, em geral, a abstenção que foi alta, de 20%, no segundo turno ela costuma ser um pouquinho mais alta, e levando em conta que, em geral, quem anula no primeiro turno continua anulando no segundo turno, porque se já no primeiro turno não encontrou opções, raramente encontra nos dois que restaram, é bastante possível dizermos sim que Lula e Bolsonaro vão ter que, para conseguir mais votos, disputar esses 8% de votos dos demais candidatos. E aí é que a conta fica difícil para o Bolsonaro. Se Bolsonaro está 5 pontos atrás de Lula e tem 8 pontos disponíveis aí de votos para serem capturados, isso significa que Bolsonaro precisa, pelo menos, obter 7 destes 8 pontos. Em termos percentuais, pessoal, isso significa que, embora Bolsonaro, em termos absolutos, esteja apenas 5 pontos atrás do Lula, em termos relativos, ele precisa obter 87,5% dos votos disponíveis dos outros candidatos. A cada 8 votos, ele tem que conseguir 7, para pelo menos ultrapassar um pouco o Lula. É uma missão bem difícil, não impossível, e acredito que tenhamos uma eleição que vai ser muito disputada, um verdadeiro thriller de suspense político, e nós devemos ter um resultado muito similar ao das eleições de 2014, quando Dilma e Aécio disputaram renhidamente, voto a voto, e terminaram separados por menos de 3%. A conferir.